Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. Eu sou o Quinteiro e no episódio de hoje vamos falar Forte não é ser gordo, estratégias temporárias para ganho de peso. E comigo tenho Cecília Iziki. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Então, explica melhor aí por que você está falando de forte e gordo na mesma frase, porque isso não é muito intuitivo, né? Devia ser uma coisa ou outra. É uma crítica em alguns pontos, mas todo mundo já ouviu aquele carinha na academia, o Fordo, né? O cara que é gordo, mas na verdade ele se acha forte, porque ele põe um pouquinho mais de peso e aí tem uns bracinhos maiores que dá para ver com muita boa vontade um musculinho, e aí o cara, não, é porque eu sou forte. E tende a fazer essa dissociação entre o aspecto estético do treino, né, mais voltado para o bodybuilding, da força que aí o cara precisa ser gordo também, né? Precisa ganhar peso. É, sim, E mas aí a gordura não produz força, né? Existe, claro, uma necessidade de manter um certo nível de gordura de percentual de massa gorda, porque mesmo no bodybuilding só está com um percentual muito baixo no palco, ninguém vive com aquilo muito baixo, né? exato. Mas no treino de força, para quem quer performance, não estética, tudo bem. Isso pode, a gente não precisa ser muito seco, né? Mas aí tem uns que levam pro extremo do desleixo também, né? Ah, eu não, talvez, eu não sei se é desleixo. Agora você fez uma pergunta que me deixou até pensativo. Eu não saberia dizer se é desleixo Não, digo ou desleixo assim, não é se importante, então eu não preciso mexer nisso, não preciso controlar meu peso. tem um ponto. Existe coisas que são feitas entre atletas de alto rendimento e existem coisas que são feitas pelos atletas da vida real, principalmente daqueles fomentados por novelas de fabricantes de suplemento onde quais eles são patrocinados. E existe uma diferença grande entre esses dois universos que o grande público não tem muito esse conhecimento. Sim, No esporte de alto rendimento, onde atletas competem com grande peso corporal, e aí eu vou dizer dois esportes que isso acontece, que é o strongman e o powerlifting das categorias, né, mais pesadas, até 140 quilos ou 140 e acima, que atletas de alto rendimento destas duas modalidades não mantêm este peso alto o ano inteiro. Eles têm períodos onde o peso corporal cai na ordem de 20 a 30%, e o período da competição principal é onde ele vai estar mais pesado. Então a pessoa faz, dentro do processo de periodização dela, não só uma periodização de treino, mas também uma periodização de dieta, porque não é saudável um ser humano, mesmo com 2 metros de altura, pesar 200 quilos. É um coração só, são 2 rins apenas, né? Não há uma diferença tão grande de tamanho de órgão para dar conta de tamanho corpo. deixa eu fazer aqui uma ressalva para as pessoas que estão ouvindo, que é o seguinte: ah,
ser pesado, eu sou pesado, mas é tudo músculo. Não importa, porque para o coração, claro que massa muscular é bom por mil motivos, mas se ele tem que bombear sangue para uma área corporal, né, um volume de corpo muito grande, ele também tem um estresse maior. Isso também serve para pessoas muito altas. Também tem uma demanda cardíaca aumentada, né? Então, não basta falar que, não, mas eu sou forte, eu treino, então eu posso ter esse peso a mais. Os bodybuilders de grandes mesmo, eles têm também um preço sobre o coração, o sistema cardiovascular e também, claro, renal, como você falou, pelo simples fato de serem grandes. E isso, só o fato de ser grande, seja em volume, seja em altura, já é um estresse para o coração. Se for com excesso de gordura corporal, piorou tudo, né? E aí você pega um esporte, dois esportes, como o powerlifting e como o strongman, que é vantagem competitiva o cara ser alto e pesar muito. Então, você está colocando dois fatores de estresse nessa situação, estresse cardiovascular, que pode prejudicar a curto, médio ou longo prazo, dependendo da maneira com que você gerencia isso. E Nem tudo é só droga, né? sim, Nem tudo que vai fazer mal é só droga. Então, este ponto de dieta, né, ele precisa ser planejado dentro do ciclo competitivo, porque esta variação de peso ao longo do ano ela precisa acontecer. Esse campeonato principal, então, aí existem metas de campeonato, existem hierarquias de campeonato numa periodização, e cada uma delas vai ter um aporte nutricional dentro das expectativas para aquilo, né? e aí Num, vale num, num outra ambiente, ressalta, né? Que num é você. ambiente sério, só complementando, num ambiente sério, competitivo, as provas são divulgadas antes, você já sabe, né? No powerlifting não é um problema, estou falando nesse caso no strong. As provas são divulgadas antes, logo você sabe qual é a demanda geral de tipos de força que as provas vão exigir, logo você faz a preparação em cima delas. Então, às vezes você precisa, não só é recomendado, dependendo do calendário, mas às vezes você precisa estar mais leve, porque vão ter provas de maior deslocamento, né, medleys e afins, você precisa estar mais leve. Então, é necessário ter esta plasticidade de adaptação, não só de treino, mas também de dieta, para pensar numa situação a longo prazo. Né? E isso, o que eu queria comentar é justamente essa questão do calendário. Para a gente falar de atleta de alto rendimento, ele não é arroz de festa. Ele não vai em um campeonato por mês fazer as marcas da vida dele todo mês, vários tipos de prova diferentes, principalmente o Strongman, que tem vários temas, né, de campeonato. Tem uns que são mais de velocidade, outros de mais repetição, outros de maior carga. Então, o alto rendimento, ele vai ter justamente o que você falou, o alvo. Para quem pratica de uma maneira mais amadora, né, sem grandes compromissos, assim, não está num ritmo para ser de elite, aí você vê as pessoas que todo mês estão em algum campeonato da cidade, do estado, qualquer coisa assim, que toda hora compete em alguma coisinha. São essas pessoas que eu vejo, né, com mais frequência, é muito mais gente que faz isso do que gente que é elite, óbvio. E são as pessoas que acabam por abusar não só de esteroides, como abusar do peso. Porque aí é aquela coisa, como é que você vai ficar gerenciando o teu peso se toda hora você vai competir? Mas se eu fizer dieta eu vou ficar mais fraco. E eu vou competir esse mês, no outro,
E é isso, a pessoa não vai ter uma grande progressão de treinamento, porque, né, cada hora muda o que vai fazer, e o peso ou fica sempre a mesma coisa, ou vai engordando, engordando, porque afinal de contas, se fizer dieta, vai ficar com fome e vai ficar fraco. Não é isso que você vê? É. Como se passar fome fosse suficiente para você ficar fraco e ter um desempenho ruim numa prova. É uma ligação completamente fora de sentido, ainda mais em cima de uma pessoa que pesa acima de 160 quilos, né? No powerlifting, isso é até mais verificável quando a pessoa começa a ganhar peso, porque chega num ponto em que o coeficiente começa a cair. Existem uma série de coeficientes, atualmente o mais, quando eu comecei era mais adotado o Wilks, mas hoje é mais adotado o DOTS. E esse coeficiente, ele faz uma relação entre idade, peso levantado e peso corporal, né? Então, claro, categorias, né? Masculino ou feminino, que neste caso ainda tem apenas 2 gêneros. Podem tentar, mas ainda só tem 2 gêneros. Então, tem muito trabalho ainda para quem acha que tem infinitos, né? Mas nesse caso ainda só tem 2 e as fórmulas são levadas em conta apenas esses 2. E com isso você consegue estabelecer um ranking e a pessoa não precisa necessariamente comparar com outra, ela pode comparar com ela mesma ao longo do tempo. E se você começa num processo de ganhar peso e a carga não acompanhar na mesma magnitude, você começa num processo de perda, né? Cada vez mais você vai ter uma pontuação menor, justamente porque você perdeu essa mão, por assim dizer, né? E no powerlifting ainda tem a coisa que se você empata com uma pessoa no campeonato, a pessoa que teve o menor peso corporal na pesagem ganha. Então ainda tem esse fator, né, de peso corporal, porque ela vai ganhar, porque logicamente ela vai ter, dentro da categoria, ela vai ter maior pontuação, justamente nesses critérios, ou Wilks, ou DOTS, ou outro que a federação escolher. Tem Grossbrenner também, tem uma série de coeficientes, não é algo padronizado. Mas Você então acontece tem essa a questão. questão de força absoluta, né? Eu levanto 200 quilos no deadlift. Isso é uma força, é o quanto eu faço. E a relativa, eu faço Peso esses absoluto 200 e peso quilos relativo. pesando Força 50. é Hã? peso absoluto, peso relativo. Isso. Força é outra coisa. É É. força máxima, força veloz, que a gente falou de tipo de força. Então fui corrigida. Então peso absoluto é 200 Exato. e o meu peso relativo. Você fazer 200 quilos de deadlift, se você pesa 50, você é uma máquina, né? Agora, se você pesa 160 e faz 200, aí aquilo ali não acaba sendo não mais do que a sua obrigação, uma coisa mais, deixa de ser tão impressionante justamente porque tem essa proporção, né, de tamanho do corpo, do peso do corpo, do gênero, para quanto que a pessoa levanta de peso. E aí, é aquilo, em que situação que vai ser interessante a gente pesar a mais ou a menos? É quando você tem esportes com categorias de peso, né, tem que ser uma Não, estratégia competitiva, né. não necessariamente só isso, mas também quando você tem nas demandas competitivas você precisar ter mais peso. Então, assim, Strongman é uma modalidade em que, dependendo da maneira com que o campeonato é organizado, as pessoas precisam ter mais peso para ter maior capacidade de carregar peso, né? Mesmo não olhando um coeficiente menor, precisa pesar mais, né? Por exemplo, para provas de puxar ou um ônibus ou coisa assim, você ter mais peso é uma vantagem. Então, do que pessoas mais leves tentando fazer. Então, é preciso estar mais pesado. A questão é,
não, você não precisa estar mais pesado o ano inteiro. Então, esse ganho de peso ele tem que ser programado, intencional e, de cara, assim, acabou o campeonato, você entra em dieta. É um final de campeonato triste nesse sentido, porque você está comendo desgraçadamente, aí você ganha, comemora, no dia seguinte você já está lá passando fome. Mas é assim, né? Alto Eu rendimento ganhei é e tô sendo assim. punido. Exato, exato. Ninguém mandou, ganhou, gordão. Agora vamos lá, vamos virar gente de novo, né? Assim, já fiz isso algumas vezes, quando é estratégico, né? De ganhar peso, ir numa categoria acima. E aí é importante que você ganhe dentro dessa categoria de peso um peso que te ajude nessa força, uma boa relação. Fazer isso por um tempo mínimo de tempo possível para já voltar, né, e para a categoria de peso que é a sua de habitual. No caso do Strongman, não tem. E aí é o que eu te falo, aí entra a galera que é atleta peronomútil, e aí o cara precisa e fala, não, porque agora vai e não sei o quê, e não estabelece métricas, método para que hierarquizar a competição principal, essa tem que estar mais pesada, essa aqui eu vou competir mais leve, porque não tem aquele foco na competição alvo principal que é da vida, que no caso do Strongman é o World Strongest Man, ou já se deu conta que lá não chegará, né? Porque a realidade dos pesos é implacável nesse sentido. E tá E tudo. aí, Você e não aí precisa ser o melhor do mundo para fazer um bom método. Você pode exato, aplicar o bom método para ser o cada vez melhor comparado com o teu passado. Não chuta o balde só porque você não vai estar lá no World Strongest Man, né? mas aí você tem, né, como eu te falei, toda uma indústria que fomenta isso, né, que faz disso a novelinha da vida real, né, quer dizer, faz da vida real uma tentativa de novela, melhor dizer dessa forma, e coloca essas pessoas como astros e que precisa estar sempre fazendo alguma coisa e mostrando performance, né? E aí vejo vídeos engraçados, sabe, assim, pessoas que eu conheço, amigo, não estou falando diretamente de ninguém assim, mas fazem como um grande acontecimento uma pessoa de 180 quilos fazer 320 quilos de terra. Oh, sabe? Aí você olha o vídeo, 1 milhão, puta, como é pesado e não sei o quê. Aí eu olho e falo, caraca, bicho, eu pesando 110 quilos, deixei isso no aquecimento no campeonato mundial. Fui pro tablado para fazer 340, lesionei, rompi metade do adutor no meio do negócio, finalizei o movimento, ou seja, 340 era tão leve que eu podia fazer lesionado. E aí os caras falam, mas o cara pesa 70 quilos a mais que eu tava pesando naquele dia e, como é forte. Não. É que Mas você se tá você comprando a pessoa tá comprando uma mídia porque não tem a mínima noção do que é força, porque chega na academia e fala assim, eu não faço 200, então, mas dentro do esporte de alto rendimento, de levantamento de peso, um homem acima de 100 quilos, 320 não é uma grande coisa. para alguém 90 já não é treina grande isso, coisa. para alguém que está É, treinando para isso. exato, para quem está treinando e vai em campeonatos de grupos seletos de pessoas. Porque é isso que é campeonato grande faz, né? De elite faz. É um campeonato onde poucas pessoas participam. O próprio Strongman. Você olha provas de Strongman, não tem ninguém que finaliza com menos de 400. De E internacional, assim, de gente boa. não, não mesmo. E são os números que vão finalmente assim se destacar dentro do meio, né? Só que o que você falou da novelinha é um apelo que o Strongman tem, que o powerlifting não tem, que é aquela coisa, assim, eu gosto de Strongman e não estou falando num sentido pejorativo,
mas é uma coisa um pouco circense, é uma coisa de espetáculo, né? Não, O cara, strong, é ele... insuperável. Hã? Para mim é um esporte insuperável nisso. E eu acho muito legal. É muito divertido de ver. Você Eu olha o acho... negócio e fala assim: caraca, aquela bola tem 100 quilos. Mano, aí você vai lá no. Eu saio lá com o treino segurando com as pontas da mão uma anilha de 25 em cada uma. E aí o nego fala: caralho, mas 150. Mas não tem aquele aspecto visual, entendeu? Tipo a bolona ter não sei quantos quilos, ou o pneu ter 300 e tanto. Aí eu lá tombo, pego o pneu, viro o pneu, faz isso aqui, fala, tá. Mas levantar Mas um é carro, show. caralho, o cara É, levantou um carro. Aí você vai lá puxou no. o ônibus, né? Se você tá no YouTube vendo isso, depois tá no meu canal, mesmo canal. Olha eu lá fazendo 15 repetições com o carro. Porque não é nada, pesando 100 quilos, pesava 100 quilos na época. Porque não é Só nada. que quando você olha para a pessoa, eu acho que isso faz diferença, porque a pessoa está vendo um objeto para ela Exato, imaginar o peso, né? Quando você vê exato. barra e anilha, você não tem muita noção, a não ser que você seja do esporte. Se Uhum. você é do esporte, você olha aquela cacetada de vermelha, você já até treme, né? Mas para quem não é, para a audiência leiga que está ali pelo show, o strongman de fato chama muito mais atenção e aqui, de novo, aquela coisa um pouco circense. O cara tem 2 metros de altura, ele é gigante, ele é uma pessoa diferente, ele vira uma caricatura da força, né? E aí passa essa impressão de que aquilo ali é fora do mundo, né? Mas o powerlifting, que às vezes você tem atletas fazendo marcas maiores, com um peso corporal menor até, as pessoas podem até ver o vídeo na mesma mídia, no mesmo canal, com o mesmo alcance, sem ter a mesma resposta do público, né? Uhum. Com certeza. Por exemplo, para mim é mais impressionante o Dan Gribbs ter feito 475 quilos de terra na 125 sem strap do que o Thor ter feito 502,5 com macacão de suporte e strap. Não foi 501? Ele já fez de novo? Ah, não, é 501, né? Tá certo, 501. Foi? Então, 501. Por quê? Porque são 26 quilos a mais com o macacão de suporte com strap. O cara fez 70 quilos a mais de peso corporal do que o Dan Gribbs, que fez isso nas 125 quilos de uma maneira muito mais né, sem faixa de sem strap nas mãos para pegar a barra, né? Enfim, foi algo muito mais impressionante para mim, entende? Mas isso É. obviamente não é noticiado dessa forma. Não, não é assim. Se ele tivesse feito o mesmo peso, só que tivesse uma imagem diferente, né? Sei lá, foi um iate, pronto. Aí tinha chamado a atenção. Mas é porque existe um pouco de dificuldade ah, não tem uma aproximação, eu acho, né, do powerlifting assim com o público em geral. E tá tudo bem. Eu até gosto assim, eu prefiro o meu esporte assim. Mas o que me chama atenção é que no powerlifting os atletas meio que já estão treinados, né? Eles já sabem que para ter um bom Wilks, um bom DOT, eles não vão poder chegar absurdamente pesados assim de uma maneira desnecessária, né? Porque eles querem ver o próprio nome no Open Powerlifting, né? O site dos registros, eles querem ver o nome lá em cima. Para você estar com o nome lá em cima como os melhores, o teu DOTS tem que estar alto. Então, o próprio esporte, né, do powerlifting, ele já estimula que a pessoa vigie mais o peso corporal. Agora, quando você fala do strongman, claro que não estou falando aqui da elite mundial, mas de uma maneira geral, eles podem se dar ao luxo de descuidar mais do peso, né? E quando você falou muito bem, né? Os esportes que requerem mais velocidade, que você tem que estar mais leve, vai fazer muita diferença ajuste do peso. Outros você já precisa pensar
em estar mais pesado para poder fazer, conseguir arcar com uma carga maior. Só que, você também falou uma coisa que é triste, que é o fato das pessoas não terem muito planejamento, né. E aí você termina com um fardo. Você está mutado. Desculpa. Tudo se volta naquela questão principal do bom planejamento, um planejamento com objetivos competitivos, realistas, né? Você não precisa estar pensando em algo muito grande para fazer um bom planejamento de treino. E aí as coisas não funcionam, né? Por que a gente fez esse episódio, né, nesse sentido de não glorificar esta gordura como um sinal de força? Foi justamente da primeira vez que a gente pensou nesse tema foi quando a gente foi fazer o nosso livro de estratégias alimentares aplicadas ao powerlifting, que na verdade o powerlifting está ali só porque é a referência que nós temos em termos esportivos, mas é mais aplicados ao esporte de força em geral, sendo que a maior parte do livro é aplicado a todo mundo, né? Só as características especiais dos esportes, que é um capítulo mais à parte em relação a isso. Mas é um guia onde a gente mostra como colocar essa dieta junto do planejamento, a partir de medidas simples, de soluções simples, que podem ser acrescentado um nível de complexidade, maior precisão. Então, um exemplo, eu falo em medição de dobra cutânea. Ah, mas eu tenho acesso a DEXA, eu posso fazer e ver muito mais preciso. Se você tem, ótimo, faça isso. Mas o mais importante das coisas é você ter um padrão de acompanhamento ao longo do tempo que permita com que ganhos de peso sem gordura sejam da ordem de 100, 150 gramas por semana, sem aumento de gordura. Ou se você for fazer com aumento de gordura, que sejam questões de 300 gramas por semana e olhe lá, né, para você não chegar igual um hipopótamo gordo sem conseguir nem andar direito. É Porque o leitão chegando no Natal, né. você não está 6 quilos em 2 meses de bulking. exato, você está indo para um campeonato, você não está sendo engordado para ser assado no Natal, né? Então você precisa chegar lá e apresentar performance, né? Não é para chegar lá mal caminhando. Então, né, é um ponto complicado nesse sentido das pessoas, né? Às vezes você vê a pessoa chegando andando num campeonato desse e o cara parece que, caralho, o cara tá beira de um infarto, de tão gordo, que tão peso ganhou em tão pouco tempo. Então, precisa ter isso muito claro. Este livro mostra esta abordagem de uma forma mais profunda e complexa e completa. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser se interessar em temos ele em cópia física apenas, como faziam os antigos bandeirantes e os antigos astecas. Né? Feito de papiro. Temos ele em papiro, né, como os egípcios faziam. E temos a entrega tanto no Brasil quanto em Portugal. Mas no link vocês podem ver qual é a melhor forma de adquirir. Se quiserem simplesmente dar um Google, vai achar ele também. Né? Tem livrarias parceiras que nos vendem. Nós já vendemos diretamente com preço final de entrega, mas fica a critério de vocês quiserem aprofundar nesse tema de maneira mais detalhada, né? Enfim, tendo uma proposta do que fazer de forma clara para não passar essa vergonha, né? Assim, pode ser que para o público não passe essa vergonha, mas para quem é do meio, quem conhece um pouquinho, né? Se você vê um atleta
desnecessariamente gordo tentando fazer performance dá para fazer piadinha, né? Como eu fiz do leitão para engordar no Natal. Então fica um negócio meio chato, né? Assim, fora a questão de saúde, que isso a longo prazo é ruim, é deletério, vai levar a uma série de desnecessárias complicações, né? Vai aumentar a resistência à insulina, vai aumentar fator de risco para hipertensão, diabetes É, e todas as doenças cardíacas, frase então é complicado. tem uma frase que eu sei ela em inglês, mas eu nunca consegui fazer uma tradução dela para português que fique tão boa quanto, que é a seguinte: "You can't outrun a bad diet". Você não consegue, fugir, né, correr para longe de uma dieta ruim. Você pode fazer treino, você pode fazer o que você quiser. Se você come mal, você não consegue compensar aquela alimentação ruim com treino, com exercício, que é o Uhum. famoso, se eu comi um brigadeiro tem 80 calorias, eu vou fazer uma Vou hora fazer de cardio essa esteira. semana. É, e não é uma continha de matemática, porque, existe a questão não só das calorias, mas do valor nutricional de cada coisa que você come. Se você se entupiu de gordura, pouco carboidrato, pouca proteína, faltou nutrientes para você, desenvolver massa muscular, não adianta você ter ficado na esteira igual um trouxa. O livro, ele ajuda a explicar esses nutrientes, os carboidratos, as proteínas, as gorduras. Eu já atendi paciente que não sabia o que era um carboidrato. Então, quando a gente é do meio, Eu já dei aula para nutricionista que não sabia qual dos macros começar. Então, você vê o é, nível, né, das coisas. e esses nutricionistas atendem pessoas. Principalmente para treinador, é uma coisa que a gente fala muito, é difícil de você conseguir selecionar um treinador, porque a gente não aprende o que que é um bom treinamento, na escola, em lugar nenhum, né, você tem que ir Uhum. procurar, você tem que, procurar fontes para você aprender o que que é um treinamento bom do que você quer fazer. Então as pessoas que são leigas caem nas, garras de treinador ruim, de nutricionista ruim, de médico ruim, que não sabem também o que deveriam saber fazer. O livro tem capítulo falando dos macronutrientes, da proporção deles, os alimentos que têm esses macronutrientes. Eu fiz um capítulo falando de exames de sangue para a pessoa entender por que que o médico pede. Se o seu médico não pediu, pergunta para ele se ele não pode incluir tal exame. E tudo isso a gente colocou no livro, justamente porque nós gostamos muito da ideia da pessoa ter autonomia e independência para tomar as melhores decisões possíveis para a vida dela, decisões informadas. E você só consegue decidir, de uma maneira consciente o que você quer para a sua vida, né, se você, tem informações para isso. Se você não tem informação, você vai escolher ou, esse nutricionista aqui é simpático, esse treinador aqui é carismático, sei lá, o que que você vai usar de critério. Então o livro também presta um serviço de educação para você. Eu não quero fazer a minha dieta sozinho. Ótimo, eu sou super a favor de ter um profissional. Vá a um profissional. E aí chega em casa e olha no livro, poxa, ele colocou esse alimento aqui. Eu acho que ele colocou pouca proteína para mim, será? Aí você vai lá e olha, e aí você consegue finalmente ter um olhar crítico sobre o que estão te mandando colocar no seu corpo. É, Isso você falou um ponto muito importante, assim. Não é uma coisa do tipo assim, se vire sem o profissional. Não, você pode fazer? Pode. Mas se você quiser um profissional e achar válido um profissional, beleza. Só que
isso não significa que, uma vez eu contratei o profissional, terceirizei tudo, eu não preciso pensar mais nada. Né? Lembre-se, como a gente falou em episódios anteriores, a responsabilidade pela performance ou pela conquista de um objetivo relacionado à performance física ou estética na forma física é responsabilidade sua. Então, você não pode terceirizar isso tudo porque o cara está te mostrando o caminho e falar, então é problema dele, porque o resultado está em você. Então não é problema dele, é problema seu. Exatamente. É a famosa história do a vítima não tem culpa, mas quem se fudeu foi ela, né? Exato, exatamente. Então, se você faz tudo errado, você vira o cara mais cheio de razão do cemitério. Que não é esse o Sim. caso que você... né? E vou deixar... A gente já está se encaminhando para o fim, mas eu vou deixar duas das maiores dicas grátis que eu posso deixar em termos de nutrição, que vai servir para todo mundo em termos de melhora da composição corporal. Então são duas dicas. A primeira, beba pelo menos 35 ml de água por quilo de peso corporal. Ou seja, se você pesa 100 quilos, você toma 3,5 litros, pelo menos, por dia. E a segunda, mais importante, tão importante quanto, eu diria, é não beba as suas calorias. Porque caloria que você bebe é caloria com altíssima taxa de esvaziamento gástrico. Normalmente essas calorias vêm de grandes quantidades de açúcar nos produtos do dia a dia. Então, não beba essas calorias. Ah, achei que você estava falando tome... de álcool. Não, também. Né? Também não... tem 7 gramas, tem 7 calorias por grama de álcool, então também não faça isso. Mas não beba, né? Então, evite ao máximo fazer isso, porque com isso você vai para fontes de alimentos, né? E aí, fazendo escolhas, boas escolhas, você vai conseguir comer uma quantidade bem grande de comida e ainda perder peso. Então, ficam essas duas dicas de minha parte para vocês, certo? Conclusão: não comprem diet shake. Pode ser assim também, pode, mas assim, sabe, não tome suco com caloria, sabe? Tem suco diet, vai de suco diet, toma Coca Zero que seja, sabe? Só não conta ela como água, tá? Mas toma Coca Zero do que do que beber caloria, né? Beber caloria é pensando em manutenção ou uma perda de peso é extremamente contraprodutivo. E chegando ao final de mais um episódio, pedir para vocês aquele like, aquele comentário que ajuda a gente no engajamento. Lembrando que, se quiserem um livro, tá aqui na descrição. E agradecer o pessoal que tem interagido, tem falado com a gente, tem dado sugestões, né? Estamos lá no Twitter, no @medtrainingpod. Pode chegar lá, deixar um comentário, alguma coisa nesse sentido, querendo um episódio ou querendo algum tema, querendo entender alguma coisa, a gente responde da melhor forma possível, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.